Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os nossos líderes e obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Faz. Estamos aqui de volta para darmos continuidade e, ao mesmo tempo, encerrarmos o assunto que venho desenvolvendo com os irmãos, cujo título é Razões pelas quais o coração íntegro é tão importante para a liderança. E temos trabalhado durante esses 8 encontros, contando com hoje, esse assunto tão importante que diz respeito à necessidade de uma vida íntegra, coração puro, diante de Deus, diante das pessoas, para que possamos ser achados como obreiros e obreiras irrepreensíveis, prontos para o pleno exercício do nosso ministério. E hoje, encerrando, falarei sobre os líderes devem ter um padrão de conduta mais elevado que seus seguidores. Tudo quanto, meus irmãos, nós exigimos que os liderados façam, nós devemos servir de modelo para eles. Quando nós ensinamos algo, nós precisamos já ser um exemplo vivo, encarnado daquilo que nós ensinamos. Aquilo que pedimos que os outros façam, nós temos que ser os primeiros a fazer. Este modelo deve estar sempre acima da média esperada. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, isso quer dizer que aqueles que exercem liderança, aqueles que estão numa posição de governo, de liderança, uma posição ministerial, enfim, que está à frente, conduzindo pessoas, essas pessoas, esses líderes, necessariamente devem realmente ter um padrão de conduta a ser seguido. E o estilo de vida que nós vivemos deve estar sempre acima da média esperada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, nós temos uma palavra muito, mas muito séria sobre isso. Diz assim, Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Veja bem, a responsabilidade de Timóteo era liderar aquela igreja, era pastorear aquela igreja. Era um jovem pastor e que, com certeza, já tivesse ouvido algumas palavras desanimadoras, palavras de pessoas que, por terem uma idade mais avançada, pensavam que Timóteo, em função de ser um jovem pastor, não estivesse apto para pastoreá-los. No entanto, Paulo deixa bem claro que Timóteo ele está pronto para pastorear aquela igreja. Ele está pronto para ser um líder naquela igreja, desde que ele fosse um exemplo para aquelas pessoas, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Porque se tem algo, meus irmãos, que nós precisamos valorizar e atentar
para que, quando chegar o momento em que a nossa liderança ela for posta em dúvida por algum motivo qualquer, se tem algo que nós precisamos ter em mãos para contra-argumentar a qualquer acusação que nos for feita, é o exemplo positivo que nós temos deixado e que continuamos dando para aqueles que nos seguem. Porque quando falarem mal de você, quando tecerem algum comentário negativo a teu respeito, não adianta simplesmente você querer argumentar com palavras, querer refutar com palavras. O que vai pesar mesmo contra essas acusações é o teu exemplo, é o teu testemunho. Porque o nosso exemplo positivo de vida cristã, meus irmãos, fala muito mais alto do que qualquer palavras que nós venhamos proferir. Então valorize isso, seja um líder abençoado, seja um obreiro, uma obreira abençoado e abençoada. Mas entenda que o sucesso espiritual da tua liderança vai depender da maneira como você esteja lidando com essa questão de ser realmente um exemplo para aqueles que estão lhe seguindo. Segunda palavra sobre isso está em Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Aqui, Tiago deixa para nós uma palavra para reflexão. Há muitas pessoas que desejam ser, que fazem questão de ser alguma coisa, mas infelizmente suas motivações são erradas, porque há alguns que querem ser líderes apenas para ter um título de líder. Há aquele ou aquela que quer ser professor de escola dominical, mas apenas para ser chamado como tal. O outro quer ser presbítero simplesmente para ter o título de presbítero, ou diácono, ou pastor. O outro quer ser um líder de um departamento, mas apenas para estar numa posição de comando, quando na verdade essas motivações elas são erradas. Ninguém deve almejar qualquer uma dessas funções simplesmente para possuí-las. Não é isso, é tudo uma questão de vocação e chamada da parte de Deus, nós sabemos disso. Agora, aqueles que realmente desejam, que aspiram legitimamente, que almejam liderar por uma motivação legítima, deve entender, deve realmente já compreender. E aqueles que, no caso nós que já estamos numa posição de liderança, nós precisamos ser lembrados disso. Que nós que ensinamos, que conduzimos, que lideramos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Porque, indo para a terceira palavra, Lucas 12, 48, Jesus explica isso. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas capítulo 12, 48. Então, temos que entender isso. Enquanto apenas um congregado, ele tem uma responsabilidade de congregado. Tornou-se membro, aquela pessoa assume responsabilidades como membro da igreja. Foi separado para uma função específica, a responsabilidade aumentou. Foi consagrado a diácono, agora ele tem uma responsabilidade maior. A presbítero, aumentou a responsabilidade. Agora ele é pastor, agora a responsabilidade é maior ainda. Então, nós temos que entender
que à medida que nós, por misericórdia e bondade de Deus, assumimos responsabilidades na casa do Senhor, o nosso padrão de conduta deve ser mais elevado do que aquelas pessoas que nos seguem, os nossos liderados. Então, o líder da mocidade, por exemplo, o padrão de conduta dele deve estar acima dos jovens que ele lidera. O mesmo princípio vai para o professor da escola dominical, que precisa ter um padrão de conduta acima ou mais elevado do que os seus alunos. O dirigente da congregação precisa ter um padrão de conduta mais elevado do que os membros que lá congregam. Quanto maior, mais séria, mais peso tem a nossa responsabilidade, maior deve ser o nosso padrão de conduta. Mais elevado deve ser o nosso padrão de conduta. É bíblico isso. É bíblico isso. Nós não podemos jamais nos esquecer desta responsabilidade. Jamais. É bíblico que sejamos assim. É necessário que seja assim. É necessário que os liderados olhem para o líder e glorifiquem a Deus pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho positivo do seu líder. É necessário que isso aconteça. Porque no dia em que o padrão de conduta de um líder, seja ele qual for, estiver abaixo, estiver aquém, no nível inferior, bem abaixo da média, em relação àqueles que o seguem, é necessário que ele reveja todo o conceito de liderança. O que é realmente ser um líder? E no caso da nossa realidade espiritual, o que significa ser um líder espiritual. Meus irmãos, eu entendi que deveria estar conversando com os irmãos sobre este assunto, aproveitando o momento que nós temos estado, nesse período de pandemia, essa quarentena, impossibilitados de estarmos reunidos presencialmente. Então, eu entendi que deveria estar me reportando aos irmãos, falando aos irmãos sobre esses assuntos tão importantes. O que significa realmente ser uma liderança espiritual aprovada diante de Deus? E para isso é necessário que nós tenhamos um coração puro, um coração íntegro, um coração que realmente não esteja armazenando nenhum tipo de pensamento, sentimento, alguma situação negativa que venha comprometer a nossa liderança. Razões pelas quais um coração puro é tão importante para a liderança. Falamos aqui sobre a liderança que funciona com base da confiança. Depois falei sobre a integridade, tem alto valor de influência. No terceiro devocional, eu abordei o tema para combater nossa tendência a trabalhar mais na nossa imagem do que na nossa integridade. E uma quarta razão a integridade significa viver a verdade em minha própria vida, primeira, antes de liderar os outros. A quinta razão, uma personalidade carismática pode até atrair pessoas, mas somente a integridade as manterá como seus seguidores. Sexto, a integridade é uma vitória e não um dom. Sétimo, você só se tornará aquilo que você está se tornando nesse exato momento. Muito importante essa palestra, Esse tema, que o nosso futuro já está sendo construído a partir de agora. Oitavo,
para terminar, os líderes devem ter um padrão de conduta mais elevado que os seus seguidores. Se você fosse se avaliar, em qual nível estaria na área do caráter? Numa escala de 1 a 10, qual é a sua classificação? Em qual nível você se encontra na área do caráter? Como é o seu coração de líder? É um coração puro, limpo, íntegro? Quais atividades ou disciplinas você aplicaria em sua vida a fim de desenvolver um caráter mais forte? O que você estaria disposto e entendendo que seja necessário fazer para desenvolver um caráter mais forte? Há algumas mudanças que precisam ser tomadas. Há algumas situações que precisam ser revistas. Há algumas decisões que você precisa tomar. O que precisa acontecer? O que o Espírito Santo fala ao teu coração nesse momento, para que você seja um líder segundo o coração de Deus? Essas perguntas eu as faço para mim mesmo também. Porque na nossa vida cristã existe um lema: sempre melhorando. Sempre melhorando. Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, reflita nisso e peça a Deus para sondar o teu coração, para que você possa ser realmente uma liderança, um líder, um obreiro, uma obreira, não importa a função que você exerça, mas que você possa estar glorificando a Deus a partir do teu exemplo como líder. Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, de bondade, com gratidão em meu coração eu termino esta série de devocionais pastorais para a liderança. Ó Deus, tendo em mente a convicção de que aquilo que foi dito para abençoar vidas. Eu não sei, Senhor, quantos irmãos e irmãs puderam assistir, ouvir essas ministrações, mas Tu sabes e Tu conheces. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ou de ouvir, que o Teu Espírito Santo esteja sondando e ministrando nesses corações, a fim de que a palavra ensinada seja verdade e praticada na vida daqueles que a ouviram. Ó Deus, trabalha na nossa igreja, trabalha na nossa liderança. Ó Senhor, faz coisas maravilhosas e tremendas entre nós. Que sejamos uma liderança forte, que sejamos um corpo de obreiros forte, que possamos desenvolver, Senhor, ideais de Deus na nossa igreja, que realmente venham glorificar o nome do Senhor. Que cada líder, que cada obreiro seja achado no centro da Tua vontade, com o coração puro, coração íntegro, pronto e disposto para servir. Eu oro assim, ó Deus, e te peço essas bênçãos, e por elas eu te agradeço no santo, precioso e forte nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e confirme as obras das nossas mãos a cada dia para a glória do nome dele. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.